Fala, galera, tá começando mais um Mente e Corpo Podcast, tá? Hoje nós temos um projeto bem bacana aqui com a gente, na verdade dois, né? O Visão de Perifa e Nós das Palafitas, que eu e o Eduardo, que tá aqui hoje de participando, né, Eduardo? Fala um pouquinho. Manda Bem, pessoal, boa tarde, bom dia, bom dia, boa tarde, Boa noite. A gente participou desse projeto, né? Aqui a gente, hoje é o 8º episódio, né? Sim. E até hoje nós falamos mais sobre esporte, mente, coisas que, como posso dizer, transformam vidas. Mas não é só esporte que transforma vidas, né? Projetos sociais, como Visão de Perifa e Nós das Palafitas também transformam vidas. E eu e Eduardo somos exemplo disso. Fala aí, Eduardo. Com certeza. Com certeza. Nos ajuda bastante. Até pelo podcast mesmo em si, nos ajudou muito. É, verdade. Bom, vamos lá. A gente tem que falar também aqui do nosso patrocinador Master, Escola Técnica Congonhas, que ajuda a gente aqui, é nosso parceiro. Quem quiser fazer um curso na área da enfermagem, de radiologia, comissário de voo, fala com a gente, você vai ser muito bem atendido e tá feito o jabá. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, a gente está aqui com Enzo Bigode e a Natália. Palmas para eles, nossos convidados. Gente, obrigado por vocês terem vindo, muito legal. Esse projeto aqui, vocês fazem parte também, que vocês ensinaram pra gente, né? Algumas coisas sobre, né? Então, obrigado. Primeiramente, muito obrigado. E vamos lá, eu queria que vocês se apresentassem, qualquer um dos dois. Pode falar. Então, eu sou o Enzo, mais conhecido como Bigode, né? Eu morei na Vila dos Pescadores a minha vida inteira. Até hoje eu moro lá e realizações e movimentações em prol da comunidade, mas também tenho os trabalhos que são mais individuais, relacionados a artesanato, entre outras causas também. Certo. E tu, Bom, Nath? Eu sou a Natália, também moro na Vila dos Pescadores há 38 anos, né? Como vocês podem ver, sou uma jovem senhora. Não fala assim, porque eu tô com 39, pô. Não sou senhor, não. Nem É, eu, Eduardo? hein? Nem eu. Bom, crio meus filhos lá também, participo de alguns movimentos sociais e culturais, não só na Vila dos Pescadores, mas na cidade de Cubatão. E no desenrolar do podcast a gente vai falar um pouquinho, assim, dessas frentes. Certo, certo. E vocês, a família de vocês também é de lá, toda a família, ou só os pais, avós? Minha família também é de lá. Tá, então vamos lá. Como vocês se conheceram? Você e o Enzo? Bom, eu e o Enzo, assim, a gente é quase parente, né? Temos parentes em comum. A avó do Enzo, ela foi esposa do meu tio, né? Dessa união nasceram 2 filhos que são meus primos, que são tios do Enzo. E aí a gente, assim, já conheci o Enzo desde de pititico, né? O Enzo tem quantos anos, Enzo? 23. 23. Novinho, é É. um bebê. Conhecia o Enzo desde pititico, mas a gente não tinha contato. E aí, em 2019, através de um curso de audiovisual chamado Quero Comunidade, a gente começou a ter esse contato mais próximo e estamos aí até hoje se fortalecendo. Vocês fizeram juntos esse Querô? Juntos. E como é que vocês tiveram... Ah, eu quero trabalhar com isso. Como vocês se interessaram em trabalhar com audiovisual? Bom, acho que fica até clichê, eu sempre falo isso. Eu não tinha interesse nenhum pelo audiovisual. Assim, a minha mãe e minhas irmãs gostavam muito de fotografar e eu era rebelde, eu não gostava de nada de tecnologia. Uhum. E aí, depois desse curso do Querô, a gente teve uma espécie de mentor, que é o Joca, ele também trabalhava no Querô. E aí, ele incentivou a gente a montar, primeiramente, um receptivo audiovisual, né? Ele incentivou a gente não a começar de imediato a produzir, mas a gente receber produções na nossa comunidade. E aí nasceu o primeiro projeto, que na época o Enzo ainda não fazia parte, que se chamava City Filma.
Como? Siri Filma. Siri Filma? De Isso, Siri? Isso, de Siri. Legal. O logo é um Sirizinho muito fofo, ainda consegue achar ali no Instagram. E aí a gente começou esse projeto, acabou não dando muito certo, depois de um recálculo de rota e tal. Aí a gente iniciou praticamente o mesmo projeto, só que com outro nome, chamando Nós as Palafitas, e foi aí que começou esse o Enzo contato entrou. com o Enzo. O Enzo entrou nessa nova fase. Tá. E como é que funciona esse projeto Queiro? Que eu tenho amigos que já participaram, acho que tu deve conhecer o Samuca. Conhece o Samuca? O Samuca é nosso parceirão. Então. Tem o Samuca, tem o Dutra, não sei se você conhece o Dutra também, Felipe Dutra, que é bem amigo dele, ele é Não, fotógrafo, não. conhece? Já não conheço. E o Márcio também, que estava fazendo lá com a gente o projeto. Ele é amigão do Dutra, do Samuca, enfim. Como é que é esse Queiro? Como é que dá para a pessoa se inscrever? Como é que funciona? Bom, o Queiro, assim, ele atua em várias frentes, assim, né? O nicho deles, né? O eixo deles é o audiovisual. E aí, por exemplo, lá na Vila dos Pescadores, foi o projeto do Queiro chamado Queiro Comunidade, né? Que eles vão na comunidade, eles dão uma formação rápida, foi um pouquinho mais de um mês. E a gente finaliza com um documentário, né? Sobre o nosso território, sobre algum assunto do nosso território. Mas também o Queiro, ele tem uma instituição, né? Funciona como uma escola e aí eles trabalham muito com jovens. E aí é uma formação mais longa. Não, porque tem o Lucas, né, Eduardo? Fez o Queiro, não foi? Sim, E ele fez, acho que tem um limite de idade, acho que era até 23, Tem 22 um anos, uma limite de parada assim. idade. Tu chegou a fazer? Sim. Fez o Queiro? Fiz o Queiro Comunidade e fiz na escola também. E há quanto tempo de curso? Bom, na escola costuma ser uns 3 dias e esse Queiro Comunidade costuma ser quase um mês. Se eu não me engano, 3 finais de semana, 4 finais de semana. E tu, como que tu entrou no audiovisual também? Foi por muita inspiração também do Queiro, mas antes eu já... Tu fez o Queiro primeiro? Eu fiz o Queiro, mas antes eu já tinha contato com o audiovisual um pouco também. Já me chamava muita atenção. E após isso foi que deu um bom, né? Falei, pô, eu consigo produzir, aqui onde eu moro tem conteúdo e a gente consegue passar isso pra frente, né? E consegue adaptar fazendo produções e mostrando como que é a vida aqui dentro, né? Não só como que é passado. Então aí que eu continuei engrenando, fiz vários trabalhos e até hoje estou na correria. E quando foi o teu primeiro trabalho? Se eu não me engano, foi em 2019. Quando... Pode falar qual foi? Tudo? Sim. Essa novela não foi pro ar. Foi uma novela? Não foi pro ar. Se chamava Caminho da Felicidade. Acontecia em Cubatão. E o pessoal já tinha visto alguns trabalhos meus, né? Algumas mídias. E gostaram muito do meu estilo de filmagem, porque desde cedo também sempre assisti muito filme. E gostei, né? Do estilo documentário. E do jeito que eles queriam passar a série, eu acho que falaram que eu seria uma boa pessoa para isso. Legal. Aí eu consegui executar tudo, passei para eles, por conta de alguns atores que acabaram cancelando, né? Aí as imagens não foram pro ar, mas esse foi o meu primeiro contato. Não cheguei a ter uma remuneração, não foi um trabalho tão contínuo, mas que me deu aquela experiência de querer fazer mais ainda. Sim, imagino. Vocês têm alguma inspiração, assim, para ter entrado, né? Tu falou que gostava de ver filmes, tem algum diretor, algum autor, alguma pessoa do elenco ou da produção que tu fala, não, me inspiro nessa pessoa, ou você já via filmes e gostava de um determinado diretor ou estilo de filme? Então, não tem uma pessoa em específico, mas é bom lembrar sempre do Joca, né? Que é um produtor audiovisual também, do Instituto Queiro. Daqui de Santos? De Cubatão? Cubatão. E sempre nos deu um incentivo para continuar, sempre abriu nossos caminhos, né? Então ele é meio que um mentor nosso e a gente sempre deve esse crédito a ele. Tu também, Nath? Bom, no meu caso, a minha inspiração vem da falta de atores audiovisuais periféricos, né? Aliás, autores, né? Atores e autores. Então, quando a gente vê produções, né, seja curtas-metragens ou longa-metragens, na maioria das vezes são pessoas de uma classe social distante da nossa, que falam de outras realidades, né?
E aí, para mim, a inspiração foi essa falta, assim, não, a gente precisa mostrar o que acontece dentro das comunidades, a Aham. gente precisa dar voz para as comunidades. E que tem E é muita isso gente que me inspira até talentosa hoje. também lá, né? Muitas histórias. E qual foi o teu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho foi exatamente nesse curso do Queiro. E aí a gente... Que lá vocês fazem um documentário também. Isso, a gente trabalhou num documentário que falava um pouco das origens da Vila dos Pescadores, né? Uhum. E aí o nome do documentário é da Vila dos Pescadores, da pesca ao povo. E aí conta um pouquinho, né, dessa nossa cultura, que é rica dentro da comunidade, que é a pesca. E onde que tá? Onde a gente pode achar esses documentários? Estão no YouTube? Estão em algum Estão lugar? no YouTube. Tudo no YouTube? No YouTube do Queiro. Depois a gente coloca aqui na descrição, né? Pra galera poder acompanhar. Outra pergunta que eu ia fazer... Eu tenho uma, hein? Pode falar. Quanto tempo tem o projeto lá? Bom, o projeto Nós as Palafitas, ele começou em 2021. Estamos aí caminhando pro 5º ano. Tá, não, peraí, mas vamos explicar como é que é esse projeto Nós nas Palafitas, porque ele é um audiovisual, assim, da periferia, né? Mas é só da periferia ou vocês fazem, tipo, trabalho para outros lugares também? E como foi criado isso, né? Bom, assim, o Nós das Palafitas, ele foi daquele início que eu falei para vocês ainda há pouco, né? O Joca incentivou a gente a começar pelo receptivo audiovisual. E aí, o Nós das Palafitas, ele funcionava exatamente assim, né? Como receptivo, a gente trazia filmes, comerciais, a gente buscava, né, essas produções que vinham de fora. Inclusive o Samuca é o parceirão, que as maiores produções que acontecem lá é o Samuca que traz, entendeu? Ah, tá. O Samuca é nosso benfeitor, né? Um dos nossos benfeitores. Samuca, queremos você aqui. Sim, Verdade, ele precisa vir. sim. Ele precisa vir, ele tem muitas histórias, inclusive sobre as vilas Ele pescadores. trabalha com muita gente, né? Muitas coisas maravilosas ali, produções que aconteceram na Vila dos Pescadores. Ele é o cara da ele é o produção, nome. né? Ele é o nome. Ele é o nome. E aí a gente começou com esse intuito de ser o receptivo audiovisual e posteriormente... O que é o receptivo audiovisual? O receptivo é... Você prepara todo o território para você receber as produções de fora. Por Certo. exemplo, algumas produções eles já vêm com o pessoal da arte, com marceneiro, assim, para fazer todas as modificações dos cenários que eles precisam. Né, que chamam, né? Mas algumas produções, eles precisam de toda uma estrutura e uma mão de obra, assim, dentro da comunidade e principalmente da parte de segurança. Certo. Então, a gente faz tudo isso. A mão de obra toda do bairro, no caso. Exato. Que aí também gira a economia do lá, bairro, né? Sim. Então, a gente também consegue trabalhar com a própria comunidade, trazer a comunidade para trabalhar com a gente, né? E eles tirarem uma grana disso daí. E você trabalha com o quê? Você faz o quê lá? Você faz muita coisa, eu sei. Tudo. Mas vamos destrinchando. multifuncional. Até porque tem muita gente que não sabe, né, o que é um audiovisual. E tem essa produção gigantesca atrás das câmeras, né? Todo cenário, montagem de cenário. Enfim, você pode falar melhor. Pode explicar um pouquinho de cada coisa? Bom, assim, na parte do receptivo, eu faço gerenciamento de tudo. Então, eu que gerencio a galera que vai trabalhar no receptivo. Eu converso com as pessoas que vai fazer a parte da segurança, eu abro os caminhos dentro da comunidade para que as produções possam chegar. Rolar numa boa, né? Isso. A gente resolve também a questão de alimentação, assim, tudo que eles precisam. E eu faço essa primeira conversa, precifico, né? Organizo toda essa parte orçamentária. Acho que é isso. Tá. Nossa, buguei. Não, mas tu faz essa parte, mas tem outras partes. Pode explicar, mais ou menos? Assim, a parte que eu trabalho mesmo. Isso. Então, a gente precisa fotografar, né, os cenários. A gente precisa ter uma espécie de tabela dos cenários que a gente tem. Então, tem produções que vêm que eles querem fazer algo, por exemplo, Manaus. Quer fazer uma filmagem que teria que ser em Manaus, mas dá para usar lá. Isso. Bom, peraí, então vamos explicar. Porque lá, a comunidade, ela é do lado do mangue, né? Que é um ecossistema, tipo, um dos principais do mundo, né? E tem as casas de palafita
né? E tem a comunidade, assim, tem uma pista do lado, passa uma linha de trem e vocês ficam entre a linha de trem e o mangue, né? Exato. E tem muita locação para lá? Tem muita locação, assim, um local que chama muita atenção é a ponte. Uhum. Verdade, que passa um trem em cima do manguezal, né? Exato. Que atravessa... De onde que ele vem ali? Eu não sei. Nossa, vem de várias... Vem dos dois lados, Uhum. né? Tanto vem do Porto para cá, como vem de São Paulo para o Porto também. Certo. Sim, a gente costuma dizer que as riquezas do Brasil passam ali. Verdade, verdade. E aí eles querem esses tipos de locações para poder fazer determinadas cenas, né? Pode-se dizer assim? Por exemplo, foi gravada ali no Manguezal. Não foi através do nosso receptivo, mas um exemplo que pode ser usado, cenas de Aruanas, que eles precisavam de um cenário assim de Manguezal. Então foi gravado ali, para simular como se fosse outro local. Agora, recentemente, a gente recebeu uma outra produção também através do Samuca. Sempre ele, que eles queriam um cenário como se fosse Belém do Pará. E aí eles usaram ali as palafitas, né? Eu não sei como é que é o Pará, mas legal que deu para fazer lá. Isso, bem parecido com a nossa comunidade, mas assim, mais colorido. Sim. E aí veio a equipe de arte, aí fez todas as modificações que precisavam, colocaram tecidos, pintaram algumas casas. E aí ficou... superprodução. Isso, e aí ficou bem parecido. Esse foi pro ar? Ainda não. Ainda vai? Ainda não, ainda estamos aguardando. Tá. E depois disso, vocês começaram a se aprofundar, né, no audiovisual. E no que você se inspira para poder, como eu posso dizer... Tu deve ver um filme agora com com um senso mais crítico, né? Exato. É falar, olha, isso daqui, poxa, isso daqui dá para me fazer lá, isso daqui não dá, não ficou legal. Como que é? Tu tem algum, como posso dizer, algum diretor que você goste, algum ator, ou algum tipo de série, não sei, alguma coisa nesse sentido que te ajude a fazer o teu trabalho? Mas, que te inspira também, né? Filmes e séries, assim, que falam mais sobre a realidade das periferias, assim. Eu gosto muito de Sintonia. Lá atrás, gostava muito de Cidade de Deus, né? Conta sobre a história lá do Rio. A gente, na comunidade, a gente também tem história. Mas, ao mesmo tempo que me inspira, me traz algumas preocupações, assim, da forma como a gente mostra a comunidade, né? Então, assim, eu quero mostrar a minha comunidade, mas eu não quero reforçar estereótipos ruins, né? Igual acontece na Sintonia, igual acontece na Cidade de Deus. São grandes produções, assim, mas eu acho que a gente tem que deixar mais de lado essas coisas ruins, essas coisas que reforçam os estereótipos ruins nas comunidades e mostrar mais as belezas, assim, as coisas reais. Não, lá tem bastante coisa bonita, meu. Aquela tua sacada lá, meu, de acordar ele pra frente, ó. Assim, a gente tem vários cenários lá. A gente tem uma discoteca, fica dentro de um beco, dentro de uma viela, né? A gente passou em frente. E assim, dentro, você Parece não que fala que lugar. você está dentro de uma periferia. Você não fala que você está dentro de uma favela. Então, tipo assim, a gente tem vários cenários que pode encenar outros cenários que você mostrando ali, ninguém vai dizer que você está dentro da periferia. A gente tem um cenário mais urbano, mais central, que é ali as ruas que já são asfaltadas e tal. A gente tem esse cenário também que é das palafitas e a gente tem o manguezal. Então, tipo assim, a gente tem muita coisa ali que pode ser explorada e é isso que me inspira, só que eu quero mostrar as partes boas. Tu quer mostrar as partes boas, entende? Exato. Claro que a gente tem muitas lutas dentro da comunidade, mas eu quero reforçar as partes boas, eu quero mostrar aquilo que é inalcançável, aquilo que as pessoas não conhecem. Certo. Agora vamos falar dos projetos. Quem veio primeiro, Visão de Perifa ou Nós das Palafitas? Primeiro veio Nós das Palafitas. E como é que foi isso daí? O Visão de Perifa, ele é meio um bebezinho. Tu que tá com a camisa aí... O Nós das Palafitas, ele trabalhou por muito tempo, né? Durante já o receptivo do visual, mas também a gente já produzia um pouco, só que através do lançamento do Visão de Perifa, a gente resolveu meio que dar uma... a gente resolveu
Me falta até a palavra, fazer essa divisão para ficar mais fácil de entender como os dois trabalham. No Visão de Perifa a gente produz e a gente dá a formação. E no Nós das Palafitas a gente recebe as produções e é um espaço cultural hoje em dia. E onde que é esse Nós das Palafitas? É lá mesmo? O Nós das Palafitas é um espaço cedido, né, por mim mesmo. Por mim que mesma. é os dois, né? Isso, que funciona os dois. A gente teve que dar uma recalculada de rota, assim. O Nós das Palafitas, ele nasceu como receptivo audiovisual, só que a gente começou a entender mais, assim, as nossas necessidades. Por exemplo, o primeiro produtor que vem na comunidade, antes de um filme acontecer, é o produtor de locação. E a gente não tinha um local para receber esse produtor de locação. Certo. Então, a gente sempre combinava, não, vamos se encontrar lá na frentona da comunidade e tal. Se fosse para tomar um cafezinho, tinha que ser num barzinho. E aí ele não via o cenário, né? Não via o cenário. Porque se ele ficasse só ali na frente... Era mais ali central. É só a frente da comunidade, a pista, né? Passando caminhões, carros. Exato. E só. Aquela parte que é bem bonita, bem interessante para as locações ele não vê. Essa parte principal. Não, tu foi bem estratégica mesmo, porque ali é perfeito para isso, para mostrar, né? Porque ele vai entrar, ele vai ver, tu vai mostrar a ponte, tu vai mostrar... Se ele for naquela tua sacada lá, ele vai ficar... uma visão 360 da comunidade. Perfeito. E aí a gente começou a sentir essa necessidade. A gente tem que ter um lugar para a gente receber as pessoas, né? Para dar mais seriedade pro projeto. E aí eu comecei a pensar, eu falei, poxa, eu tô construindo a minha casa, eu posso construir um outro andar que pode funcionar um projeto. E aí eu ficava assim, poxa, mas será que as pessoas não vão achar estranho? Porque você tem que passar pela viela até você chegar. Mas se você for olhar pelo lado cultural da periferia, é isso. As pessoas que vão para dentro da periferia, elas querem conhecer a periferia. Não importa, elas querem saber como que você vive, elas querem pisar onde você pisa. Pensando nisso, eu falei, tudo bem, então vamos, né, dar vida ao espaço. E aí o espaço, ele nasceu, tem 1 aninho, é um bebezinho. Um bebezinho. Junto com esse espaço, começando a andar. E aí, junto com esse espaço, nasceu o projeto Visão de Perifa. E aí a gente entendeu que a gente tinha que fazer essa divisão para as pessoas entenderem o que são os dois projetos, né? E como o Enzo falou, o projeto Nós das Palafitas, ele de receptivo, ele se tornou também esse espaço cultural, onde a gente recebe outras pessoas, a gente faz um tour pela comunidade, a gente apresenta a comunidade para as pessoas e a gente recebe as pessoas nesse espaço. Então, a gente recebe rodas de conversa, a gente entendeu que ali também se tornou um espaço cultural. Inclusive, através de um edital, a gente ganhou esse reconhecimento, né? Como espaço cultural. Legal. A gente chegou a ganhar um prêmiozinho aí. É muito legal, meu. Exato. E como que surgiu a ideia de dar um curso, né? De dar oportunidade de outras pessoas conhecerem o que vocês já conhecem? Então, aí a gente já tinha essa intenção... enquanto Nós as Palafitas, né? Poxa, a gente precisa ampliar esse conhecimento, a gente precisa levar o conhecimento para pessoas periféricas que, igual a gente, não consegue sair de dentro da comunidade e pagar um curso de audiovisual. Então, a gente pensou, poxa, a gente dando uma formação básica, é claro que a gente não sabe muita coisa, a gente ainda está buscando conhecimento, mas, poxa, o pouco que a gente sabe, a gente já consegue passar adiante. E aí, junto com Visão de Perifa, nasceu esse programa educacional, né? A gente dá essa formação audiovisual para pessoas prioritariamente periféricas, mas não é uma coisa fechada só para pessoas periféricas. A gente está ali para quem quiser. Não é só para quem é dali, que nem eu também não sou dali, o Eduardo, né, Eduardo? E a gente foi, pô, valeu demais o curso, muito legal. É um curso aberto para entusiastas aí do audiovisual. E aí, através do Instituto Elos, que já está atuando ali na comunidade desde 2018, né, que foi o meu primeiro contato com eles. É o quê? É uma instituição que eles trabalham com engajamento de comunidades, né? Tá. Eles já é um instituto que existe há 25 anos, acho que já está caminhando para os 26. E aí, acho que é isso, acho que é 25, meu Deus, eu acho que é. E aí, eles atuam em comunidades,
né? Ajudando nessa parte de empoderamento, de treinamento para a comunidade. Empreender, essas coisas. Isso. Assim. Legal. Eles ensinam todas essas partes orçamentárias, né? As coisas que, quando a gente começa um projeto social numa comunidade, a gente começa só com a vontade, né? A gente tem a vontade de fazer, então a gente faz do nosso jeito, mas assim, termos técnicos a gente não sabe nada. Então eles chegam ali para segurar na nossa mão, não, e vem cá, é assim que faz, e dar essa assessoria pra gente. E aí o Visão de Perifa nasceu... E não tinha nada assim lá, né? Vocês são os pioneiros. A gente tinha o Exército de Salvação. Ah, não, no ramo do audiovisual, isso, você diz? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Assim, já tinham pessoas que trabalhavam com audiovisual, com fotografia, mas assim, um projeto em si a gente não tinha. Então, nós somos os pioneiros ali. E aí a gente está na terceira formação do Visão de Perifa. Que é a nossa, a minha do Eduardo, que a gente participou. Terceira formação. As nossas duas primeiras formações, assim, aconteceram num espaço de 6 meses, uma seguida da outra. E aí nasceu também um documentário chamado Do Mangue para o Mundo, que aí esse documentário vocês conseguem encontrar no YouTube do Nós das Palafitas. Anota aí pra gente colocar na descrição. No YouTube Nós das Palafitas. Nós nas Palafitas. Tem um YouTube só do Nós nas Palafitas. Isso, lá tem todos os projetos. Apesar que esse não faz esses projetos, né? Mais o Visão de Perifa, certo? Isso, o Visão de Perifa ele é um projeto de formação. A gente teve que dar essa recalculada de rota, de entender, assim. A gente olhou para as nossas páginas e... será que a galera tá entendendo que o projeto Nós das Palafitas é um projeto de receptivo, é um projeto cultural, e o que é Visão de Perifa outro, né? é produção, e assim, a gente percebeu que estava tudo muito confuso. Então agora nós estamos com 3 páginas, né? A gente tem uma página do Nós das Palafitas receptivo audiovisual, que a gente entendeu que a gente tinha que dividir ali para atingir o público certo. Por exemplo, o projeto de receptivo, ele não quer atingir os moradores da Vila dos Pescadores. Ele precisa atingir produtores audiovisuais para trazer produções, né, para dentro da comunidade. Então, a gente fez esse outro Instagram, que ele tá recente, acho que tem uns 2 meses que a gente fez. E aí, a gente vai seguindo lá, diretores de cinema, produtores. Receptivo audiovisual Nós das Palafitas. Tá, a gente põe na descrição também, né, Eduardo? Sim, tem alguma pergunta aí, Eduardo? Não, todas as perguntas você já falou. Não, continua. E aí? E aí a primeira página do Nós das Palafitas, que veio de lá de 2021, aí a gente falou, não, essa daqui a gente vai deixar, porque tem muitos seguidores da comunidade. Então, essa página vai se tornar a nossa página central, que vai ser a página do nosso espaço cultural também. Tipo o portfólio de vocês, né? Exato. Então, assim, as coisas de cultura, as coisas que interessam, assuntos que interessam a comunidade, que a gente sabe, assim, poxa, a comunidade vai gostar de saber que isso está rolando, a gente joga ali. A página do receptivo são fotografias que mostram, assim, os cenários da Vila dos Pescadores. Que é isso que a gente quer. A gente quer mostrar o que a gente tem para vir as produções, né? Certo. E aí tem a página do Visão de Perifa, que já é o que mostra mais esse movimento mesmo do audiovisual, Sim. Das formações. A galera fazendo os bastidores, né? Isso, legal. Bastidores. Bom. Surgiu uma pergunta. E o projeto é mais visado ao audiovisual, né? No caso. E terá algum mais parte cultural? Haverá outros cursos fora do audiovisual ou vai ser basicamente o audiovisual o projeto? Não, a gente, assim, nessa parte cultural, né, que já entraria, olha o rolo, gente, mas já entraria, assim, no Nós das Palafitas mesmo, a gente quer englobar, assim, vários cursos, porque, assim, um dos nossos eixos também é o eixo ambiental, né, até porque a gente está ali com aquela vista maravilhosa. Sim. Então, não tem como a gente deixar de pensar no manguezal, né? E aí, a gente quer entrar com esse trabalho socioambiental, que a gente tá estruturando para a gente começar a receber também nesse espaço cultural.
Eu vi que lá, a gente até comentou antes, tem aquele passeio, né, com caiaque. Tu que participa? Não, é um morador da comunidade que se chama Robson. Já foi morador da comunidade, né? Aí, através do edital do Instituto Elos, ele está conseguindo executar e se chama Eco Canoe. Eco? Eco Canoe. Canoe. É. E o que faz lá? Dá um passeio, ele fala onde é Então, o quê? na verdade, eles Tá dão... começando? Isso. Esse projeto Eco Canoe, ele faz parte de uma das instituições que a gente tem ativas agora na comunidade, que é o Sai da Rua e Vem pro Fundão, que é gerenciado pelo Márcio, que também é meu amigo, né? E eles dão aula de canoagem para crianças e adolescentes. Vamos dizer que crianças. Acho que a partir dos 12 anos, se eu não me engano. E aí eles dão aula de canoagem. E aí, além disso, eles estão também recebendo pessoas, adultos, né? Que quer conhecer o mangue, que não tem Sim. esse contato com o mangue e deseja ter o contato com o mangue. Eles também estão permitindo que esses adultos utilizem, né, as canoas para poder Eles alugam? fazer Como é que esse funciona? tour. Ele faz um tour junto, tem um horário? Então, no momento, eles não estão alugando, não acontece, assim, passeios periódicos, né? Com esse intuito de estarem fazendo esse conhecimento, né? Pelo manguezal. Mas eles estão estruturando essa parte de turismo, né? Sim. Pelo Pô, seria bem legal, fluvial, meu. exato, pelo Divulgar mangue. isso daí, meu, é muito legal ali. E aí Muito as aulas legal. deles acontecem aos sábados. Se eu não me engano, inicia ali 9 horas da manhã, vai até umas 11 horas da manhã. Sim, mas o intuito, por enquanto, é só ensinar a galera Ensinar a criançada. a andar isso. Não sei nem se é andar de caiaque. Andar de caiaque, né? Remar. Remar. Perfeito. É isso. Tá. Tem alguma pergunta ainda sobre o projeto? Não. Só mesmo. No futuro, vocês querem fazer o quê? Assim, hoje vocês têm um curso, só tem esse curso hoje de audiovisual, ou vocês pretendem abrir mais para algumas coisas mais fechadas, tipo só videomaker? Porque lá vocês dão um geralzão pra gente, né? Isso. Vocês pensam em expandir isso? Ou ir para uma outra linhagem, sei lá, de atores, não sei se tem essa vontade. Sim, a gente tem essa vontade de abrir esse leque, né? De poder oferecer para a comunidade, assim, tudo que for possível, tanto na área cultural quanto nessa área de audiovisual. A gente tem várias cartas na manga. Várias ideias. Isso. Sim. Mas a gente depende de leis de Incentivos, né? de editais. E como é que funciona hoje nesse quesito de incentivo? A Prefeitura de Cubatão, é algum edital do Estado? Como é que é? Por enquanto os editais que a gente conseguiu foram editais municipais, assim, através da Prefeitura de Cubatão, pessoal da Secretaria de Cultura também, tipo, fortalece bastante. Porque a gente não tem CNPJ ainda, né? A gente ainda não consolidou, assim, o projeto. E aí a gente tem essa dificuldade. A gente burocrático, só consegue, né, pra fazer isso daí. exato. A gente só consegue se inscrever em editais que são pessoas físicas e que, tipo, são poucos, né? E aí a gente ganhamos 3 editais, assim, ao longo dos projetos, assim, do início até agora, que na época da pandemia eu escrevi alguns projetos da Audi Blanc, eu junto com outras pessoas que faziam parte do projeto. Eu e outras pessoas que faziam parte do projeto. E aí a gente conseguiu comprar nosso equipamento básico, né? Que foi o pontapé inicial para a gente até começar iniciar com a produção mesmo, né? Que a gente só trabalhava como receptivo. E aí agora recentemente, de 2023 para cá, a gente conseguiu mais 2 editais, mais editais municipais ainda, que tem essa facilidade, que podem se inscrever pessoas físicas também, né? Sim. E dos alunos de vocês? Alguns já deram um salto maior, já estão trabalhando com isso? Tem algum específico assim que vocês queiram falar? De algum aluno que esse aluno aqui nosso, ele fez mais cursos, ele está agora trabalhando numa produtora. Tem alguém assim já? Bom, assim, o que vem na minha mente agora é um aluno chamado Alisson, vulgo Piseira.
Piseira. Isso, assim, ele já... Ele é de lá? De Cubatão. Ele já estava bem engajado, assim, em aprender o audiovisual porque ele é influencer, né? Ele faz vídeos para YouTube e tal. E eu creio que, assim, ele não está trabalhando diretamente com o audiovisual, mas eu creio que, assim, o nosso curso ajudou ele a ampliar bastante o conhecimento dele. O menino tá voando, o menino tá fazendo uns vídeos top. E ele fala aí. sobre o quê? Eu acho que é mais parte cômica, assim, sabe? Do cotidiano das pessoas. Sim. Inclusive, agora ele tá trabalhando num podcast também. Ah, é? Que a gente recebeu um convite também para participar do podcast dele no próximo mês. No próximo mês. Tem uns outros alunos de vocês também que trabalham com podcast. Sim! sim. Que já falaram, né? Que já falaram. Aí, tá vendo? Deu resultados. E assim, tem o Rafael, que é da turma de vocês, que também a gente viu que ele tá bem engajado. Que ele tá fazendo agora um outro curso também com o Instituto Queiro, se inscreveu aí. Um mais novinho, né? Isso. Sei. Ele é de São Vicente. Ele vem de bicicleta, assim, olha, tipo, super esforçado pra caramba. E aí ele se inscreveu agora num curso da Condzilla. Olha, que legal. Super interessado. Velho. Então, daqui a pouco esse menino ele tem a manha mesmo, Exato. Né? Nas aulas lá, ele pegava a câmera, ele entendia mais rápido assim que todo mundo. Super legal. curioso. E é isso, tem que chegar e fazer. E quem ajuda vocês lá? Que dá aula? Vamos falar dos professores. Deve ter alguma parte por trás também que ajuda, que não dá aula, mas trabalha ajudando em alguma coisa, que acho que o Enzo também faz parte disso, né? Tem mais gente? O Enzo é o que tá comigo em todas, né? É o meu braço direito ali há muitos anos, desde o início do Nós das Palafitas receptivo. Aí a gente tem uma equipe agora, que a equipe está crescendo, mas é exatamente essa equipe que fica muito por trás dos bastidores. A gente tem o Denis, que também estava fazendo o curso. Além de fazer parte da equipe, ele ainda estava fazendo o curso. Denis Santana. Caramba, não sei. Era um moreno? Isso. Ah, sim, sei. Eu segui ele no Instagram, ele faz uns... Já trampa com audiovisual. Então, legal. Chegou, assim, para fortalecer o nosso projeto, porque eu falo que eu sou civilino, entendeu? Eu faço tudo. Tive que aprender a operar o áudio, tive que aprender a captar... Faz parte. Entendeu? Eu tive que aprender tudo. Mas não te ajuda, não? Aprender a entrevistar. Estamos em todos os movimentos que precisar acontecer, nós fortalece. E quem mais? Eu sei que o professor lá, o Vitor... E temos o Vitor, que é um parceirão. Nossa, o Vitor, ele não faz parte diretamente assim do projeto, mas é uma pessoa que a gente tem ligação desde de 2019, que estava também, né, nessa parte de formação do primeiro curso, Queiro Comunidade, que a gente fez no início. É muito parceiro. Aí tem o Samuca também é um grande parceiro, que leva as grandes produções pra gente, né? As maiores produções que foram feitas ali na vila, até mesmo antes do Nós das Palafitas existir, ele já tinha levado muitas produções lá. Inclusive, gente, recomendo vocês assistirem o clipe do MC do Oasis, ele foi gravado quase que todo... do Oasis. Do Emicida. Ele foi gravado quase que todo ali na Vila dos Pescadores. Emicida. Isso. Olha, que legal. Foi levado pelo Samuca. E vocês trabalharam? Samuca é babado. Não, a gente não trampava ainda com audiovisual. Tá. Foi antes, nessa então. Época, mas antes de todos os projetos. É babado. Pô, legal, hein, Isso. meu? Acho que o Denis também ajuda vocês lá. Que eu fiquei sabendo do curso através dele, né? Sim. O Denis ajuda bastante a gente. Ele manja bastante de drone, né? Então, conheci ele o ano passado. O Enzo já conhecia, ele é amigo do Enzo. E aí eu precisava de um operador de drone para fazer uma imagem para o nosso documentário do Mangue para o Mundo. E aí me indicaram ele. Aí ele já chegou, eu acho que foi o Big Z. Você quer falar que foi o Samuca. Foi o Samuca que me indicou ele. Tá tudo ligado. Depois eu descobri que tá tudo ligado. Todo mundo se conhece, babadeira. E aí, se eu não me engano, foi meu amigo Big Z, que também é amigo do Enzo, assim, e indicou ele.
Falou, pô, tem o Denis mora aqui no Casqueiro e tal. E aí ele, fez o trabalho lá pelo drone, mandou as imagens pra gente. E aí ele, pô, o projeto de vocês é mó legal. Pô, se precisar de ajuda, tô aqui. Aí eu expliquei pra ele. Falei, então, é que a gente tem um problema que, assim, as pessoas olham o projeto de fora, acham que rola grana ali no projeto e a gente ainda está caminhando, né? Eu acho que a parte que traz grana é mais essa parte de produção e a parte de receptivo. Essa parte de formação, ela leva grana, ela não traz grana, por enquanto, né? Que a gente ainda não tem... Eu pensei que tinha algum edital que vocês trabalhavam para poder fazer esse visão Então, de no isso. caso dessas formações, ela está sendo financiada pelo Instituto Elos. Tem um fundo semente do Instituto Elos, então eles estão com a gente aí até julho agora, mas depois a gente já não sabe como é que vai ficar, né? Vai ter que ser nós por nós, como era antes. Até agora a gente não sabe se a empresa que está por trás do Elos vai, assim, continuar. Porque Mas, tudo é enfim. incentivo. Esse Elos é incentivo de empresas, é isso? Empresas que financiam exato. esse social. E eles fazem essa intermediação entre as empresas e o território. Entendi. É isso. E aí o Denis mostrou esse interesse, expliquei pra ele, ele falou, não, por mim tudo bem, se precisar de mim pode me chamar. E aí depois de alguns meses, aí veio o convite para ele fazer parte do projeto junto com a gente, né? Ele iria entrar exatamente para a gente fazer um documentário sobre o incêndio que teve dia 16 de dezembro, se eu não me engano, lá na comunidade, que foi um dos maiores que a gente teve lá. E aí uma galera demonstrou interesse, né, das vítimas, demonstrou interesse de fazer esse trabalho, mas eu não tinha um editor, né? Uma parte assim que a gente tem muita necessidade de ter uma grana, essa parte de edição. E aí difícil, eu troquei ideia com ele, não, Nath, faço, meu prazer, ajuda até na captação, aí ajudou a gente na captação de imagem, de vídeo e tal. E aí chegou o Denis pra gente. E aí mais recentemente ainda chegou o Felipe, que é o colega de vocês de curso também. Felipe, o monge. O carequinha isso, lá, né? Isso. Sim, gente boa. E aí chegou o Felipe. Ele também trabalha com... O Felipe já trabalha com podcast também. Ele tem um olhar maravilhoso, assim, pra fotografia. Tanto que eu coloquei ele fazer já... Sim, ele deu uma aula muito legal chegando, de fotografia. Né? Foi muito legal. Eu vi, assim, bem ele explicando algumas coisas de fotografia pro Enzo. Eu falei, caraca, vamos dar uma aula. Ele desenrolou bem legal. Ele tava bem apreensivo, mas bem legal. Então, assim, aos pouquinhos foram chegando pessoas. E tem as pessoas que ficam por trás, né, dos projetos, que não, cita eles é a aí, Bárbara, que ela é pedagoga, então ela ajuda nessa parte pedagógica. Tem a Érica, que ela ajuda ali nas redes sociais. Bom, que fica por trás. Meu esposo, gente, tem meu esposo, ele faz tudo também, né? Ele faz tudo. Às vezes a gente pega algumas crianças ali do beco, a gente dá uma revezada assim na parte de apresentar o manguezal. Eu tenho 2 caiaques, né? E aí ele que pega a criançada e sai com a criançada ali, que ele também é técnico de meio ambiente. Então eu falei, tudo você já a faz ver, né? tudo, você já é meu severino, você já faz aqui parte de reforma e você tem essa experiência na área do meio ambiente. Então, ele fiz esse convite para ele. Ele foi bem de boa também, em ceder também o espaço de vocês, né? Muito. Acho que muita ele gente me não apoia faria muito. isso, né? Que ele legal. me apoia muito. Assim, tem alguns eventos que eu vou que ele também é meu fotógrafo, é meu filmmaker. Ele não tem muito tempo, mas ele se interessa também em aprender, quando ele tem um tempinho de aprender essa parte de audiovisual para poder estar me ajudando. Então, assim, tem essas pessoas que ficam mais por trás dos bastidores. São esses. Isso. E fora tudo isso, vocês já aprenderam a trabalhar com isso? Vocês já trabalharam para outras... como posso dizer, outras empresas, outras locações, outro trabalho fora os projetos de vocês? Bom, eu já trabalhei. Job, né, que falam, né? Não o job que o pessoal está falando, job de trabalho. Sim, né? Que inverteram, né, inverteram as coisas, demais. Mas, enfim, eu já trabalhei, o Enzo também, coloquei o Enzo comigo num trabalho chamado Música.doc, que era um documentário que a gente fazia, assim, que eu fui indicada pelo Joca,
né? Que Joca é um nome que está sempre presente, assim, na minha vida também. Fui indicada pelo Joca para trabalhar com um rapaz chamado Kleber, que estava desenvolvendo esse trabalho chamado Música.doc. Uma parte era feita no estúdio, né? Que tinha a parte de entrevista, que era feita no estúdio da TV Polo, lá de Cubatão, que também o Chico, que toma conta lá, é um parceirão, assim. Ele abre muito o espaço dele para projetos culturais, projetos, enfim, para tudo, né? A pessoa precisa, ele tá ali para dar a mão. E aí eu fiz uns 2 ou 3 meses, assim, esse trampo do Música.doc, que vocês também conseguem achar no YouTube. Tenho alguns tá? episódios ali do Música.doc. E Legal. onde a gente encontra? No YouTube do Música.doc mesmo. Música.doc no YouTube. Vocês Então conseguem, tá fácil de pesquisar. conseguem achar alguns trabalhos ali que eu participei. Participei indiretamente como produtora de elenco de Aruanas, que foi gravada em Cubatão, a última temporada. Quando foi isso? Caraca, eu acho que foi ali em meados de 2022, mais ou menos. Faz um tempo. Parece que não, mas faz um tempo. E não foi no ar ainda? Já foi. Ah, já foi no ar. Já Qual foi. que você falou que não foi no ar? O que não foi no ar foi o mais recente agora, que Que foi agora que vocês Pacto terminaram de de fazer. Sangue. É o quê? Pacto Série? de Sangue. É um longa-metragem. Longa? É um longa-metragem. Eu vi que o Samuca tinha acabado de fazer, acho que uma série que ele trabalhou. Ah, o Samuca é babado. O Samuca trabalha em tudo. É. Ele trabalhou em DNA, que vai ser lançado agora, né? Ou já foi. Enfim, tava para ser lançado essa semana. Pacto de Sangue, foi ele que trouxe. Então, ele tá nos babadão, E teve assim, bem... cenas lá também, esse Pacto de Sangue? Então, o Pacto de Sangue foi esse que a gente recebeu, que teve cenas lá. DNA já não acho que rolou ali em Santos, algumas cenas. Entendi. Mas não chegou aí pra nossa comunidade. E tu, Enzo, tem mais alguma coisa que tu fez também? Tu trabalha bastante com ela, né? Muito tempo. Ela que te leva. Vocês caminham Também. juntos, né? Sim, Não que levou, exatamente. vocês caminham juntos. Bom, eu tive muitas realizações, assim, que não ficou marcado, né, no currículo, mas o importante é toda essa experiência, né? Sim, Todo sim. esse conhecimento e com essa sabedoria conseguir deixar as causas mais nítidas, né? Da comunidade, fora da comunidade e da vida em si. Então, acho que é esse que é o ponto forte, né, do audiovisual. É o registro de tudo que aconteceu, de que Sim. está acontecendo e levar essa importância para frente. Bacana, né? Eu acho importante dizer aqui também, é uma produção que eu trabalhei diretamente, que eu entrei como produtora de elenco local, que foi o filme Pedágio. Esse filme Pedágio também foi, acho que quase 100% do filme gravado em Cubatão. Então, vocês também encontram ele já na Netflix. É meio cômico, é uma Netflix. história mais assim, ganhou muitos cômico? prêmios. É Tem o umas quê? partes bem engraçadas, bem Mas é o louca. que? A história de um conflito de uma mãe e um filho, assim, o filho é LGBT e a mãe não aceita, e aí a mãe aposta numa cura milagrosa que uma igreja oferece, só que custa muito alto, e ela acaba... Os caras cobram ainda. Ela acaba fazendo a mentoria de alguns assaltos ali no pedágio. olha. É legal, bem legal. E aí, essa experiência foi bem legal, porque eu consegui também, como produtora, né, que eu estava diretamente dentro do projeto, que foi até através de uma pessoa do Queirô também, que é a Mayara Batista. A Mayara que me convidou para fazer parte desse projeto, né? Agradeço até ela, deixar um beijo aqui para ela. E aí, muita gente da comunidade participou. Muitas pessoas da comunidade. Legal, meu. Bacana. Aí participaram como figurantes. Foi tudo uma em Cubatão, foi movimentação gravado muito tudo legal. em Cubatão. Mas a produção é da Cubatão. onde? Como que conhecidos que vão te chamando? Eles buscam o local, né? Então, Meu, o que não tem como não falar do Queirô, né? Uhum. Assim, as pessoas que... A Mai também fez parte do Queirô. Então, assim, o Queirô, ele é uma rede que para mim, por exemplo, assim, pro nosso projeto, ele traz essas conexões. Então, assim, a Mai também conhece o Joca, e aí o Joca, tipo, ela precisa de alguma pessoa para fazer tal trabalho, e aí o Joca é o nome. Eu falo para ele que ele tem todos os melhores contatos
da Baixada Santista. Ele e o Samuca. Exato. Ele e o É o Samuca. pessoal do Queirô, gente, Queirô. E aí o Joca pega, pô, tem a Nath. Daí ele né, falou pra Mai, a Mai, pô, tem a Nath. A Mai me convidou pra fazer parte do projeto. Infelizmente eu não pude estar tão a fundo quanto eu gostaria, mas cheguei aí um dia a trabalhar, eles estavam hospedados, assim, uma equipe enorme no Hotel Lopes, ali em Cubatão. Era pra, se eu tivesse tempo, né, que foi um trabalho que eu fechei com eles 15 dias como produtora de elenco, mas eles precisavam de uma pessoa para fazer trabalho voluntário, que, tipo assim, pandemia acaba quebrando os Orçamentos, filmes, né? Então não tinha orçamento e eles precisavam de alguém para ir pro set. Só que eu, mamãe de 3 filhos, né? E, além Você de tem 3 tudo, eu filhos? tenho 3 filhos. Caramba, meu. 3 filhos. E aí, assim, 7 é 12 horas de filmagem. Então, não consegui dar essa contribuição, Nem mas tinha como, né? Não. Difícil. foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu não tinha tido essa oportunidade ainda de ter tido uma experiência de estar dentro, assim, de uma produção audiovisual mesmo. Inclusive, atuei como... Atuou? Atuei no elenco lá. Como figurante, meus como figurante. filhos. Seus filhos o também? meu pequenininho, ele aparece bastante, assim, Foi numa sua primeira cena. aparição, assim, no... Eu sempre sou quebra-galho também. Tipo assim, algumas produções que eu tô ali de receptivo, acaba, poxa, tá faltando um figurante. Pô, tu não quer ser a figurante? Eu vou. Figurante é mais sossegado, né? Sossegado, Mas já chegou a não falar, tem fala, assim? não. E tu, Enzo? Não Mas cheguei chegou a participar. ser figurante alguma? Não? Não cheguei a ser. Pô, cara mó naipe, pô. Mas legal. Bom, ó, a gente já falou sobre os projetos, já falamos sobre vocês, a vida pessoal de vocês. Agora a gente queria virar essa página e falar daquele problemão, né? Os babados. Que seria lá o fechamento da frentona. E aí? O que está acontecendo, Nath? Explica pra gente. Porque tem muita gente que não sabe, não conhece, nunca viu, nem tá sabendo de nada disso. Exato. Assim, nem os próprios moradores estão sabendo, né, do que vai acontecer. Exato. Assim, né, entrando agora pro nosso lado mais ativista. Sim. Uma das necessidades da comunidade que fez também Eu ia te pedir primeiro, só para o pessoal que tá vendo, tentar imaginar o porquê. Porque, assim, tem uma linha férrea que passa... na verdade, a comunidade está entre a linha férrea e o manguezal, né? Isso. E aí, tem uma frente, uma abertura, né, de rua, onde vocês passam com carro, caminhão, tudo, e eles querem fechar. Isso. Hoje, essa rua é uma rotatória, né? Já foi uma rua só, Uhum. E aí... Recentemente, eu acho que tem uns 2 ou 3 anos que eles fizeram uma rotatória, assim, a fim de organizar mais a entrada do bairro. E é a nossa única entrada do bairro, né? Não tem mais nenhuma entrada? Assim, a gente tem uma entrada que consegue entrar a pé, mas que não entra veículos, que é uma passarela que a gente tem, que é mais no fundo da comunidade, que é a estação. E aí a gente tem uma passarela que antes ela caía para fora da comunidade. E aí, devido a esses problemas de quando o trem para ou quando o trem é muito longo, aí a gente fica ilhado, né? A gente fica preso dentro da comunidade. Então, fizeram um acesso dessa comunidade dessa passarela, fizeram esse acesso para a passarela cair dentro da comunidade. E a passarela cai, mas é só uma passarela, não passa veículo. Não passa veículo. Vai passar só uma bicicleta, no máximo uma moto. Moto não nem passa. Moto não passa. E aí a gente tem essa entrada da comunidade, que a gente chama de entrada principal, porque é óbvio, só tem ela, só existe ela. Que é a frentona. Isso. Que ela fica localizada praticamente no meio da comunidade. No centro da comunidade. Exato. Ali é como se fosse um centrinho, né? Que tem Exato. bastante comércio, padaria. Exato. A maioria dos comércios estão ali, concentrados ali, né? Ali mais próximo. E aí...
Essa entrada, ela dá acesso, assim, para todos os lados da comunidade, meio que, vamos dizer, que ela dá um balanço na comunidade, porque ela tá ali no meio, Uhum. e aí tem um extremo da comunidade e outro extremo da comunidade. Tá Certo. dividindo ali a comunidade, que é uma comunidade que hoje em dia, ela tá enorme. Tá. São quantos habitantes ali? Então, até 2010, o censo apontava 19 mil habitantes. E aí, depois, assim, nosso antigo governo, eles, durante a pandemia, fizeram, assim, um censo que foi bem corrido e agora aponta que são 16 mil habitantes. Mas, assim, a comunidade cresceu, então a maioria das pessoas ainda trabalham com esse número de 19 mil habitantes. Mas se você for pesquisar mesmo, vai aparecer 16 mil. E, enfim, fica no centro da comunidade. E a empresa MRS, bom, lá passa MRS, passa Rumo, né? várias empresas de linha férrea. Só que, mais precisamente, a MRS comprou uma concessão de 30 anos ali na comunidade, né? Como disse um dos representantes da MRS, vamos ser vizinhos por 30 anos. E aí, o que acontece? Ao nosso ver, eles querem fechar a frente da nossa comunidade. Mas o porquê que eles querem fechar? Tem um motivo? Não é dito, isso não é exposto, mas a gente sabe que eles querem que passe mais trens e trens mais longos. Uhum. Isso vai trazer um impacto muito grande para a comunidade, porque toda vez que estiver passando um trem, nenhum carro passa. E aí eles têm um acordo com a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que eles compraram essa concessão. Eles tinham que entregar um viaduto, acho que para facilitar a saída e entrada do bairro. Ao ver deles, eles tinham que entrar um viaduto para cumprir essa concessão deles. Certo. Para ter esse cumprimento da concessão. E aí, depois que eles entregassem esse viaduto, eles fechariam a frentona. E aí agora, o que se sabe é que a prefeitura já estava de acordo com tudo isso, já sabia que tudo isso ia acontecer, porque tudo isso aconteceu também dentro do plano de urbanização da comunidade. Só que a própria comunidade não sabia disso. O que a gente sabia é que teríamos 2 entradas e saída, né? Se o trem parasse, como acontece muito assim lá na frentona, não ia obstruir ali a passagem, a gente não ficaria ilhado porque teríamos o viaduto, né? Teríamos a opção do viaduto. E o viaduto seria ali pertinho ou mais longe? O viaduto é bem longe. Então o problema é esse, o viaduto longe. ser longe, né? Eu acho que acaba sendo também um dos problemas, né? Também um dos problems, porque assim, a entrada da comunidade meio que já se tornou cultural, tem esse movimento dos comércios, o que vai impactar em muita coisa se for fechado ali, né? Vai acabar com aquele movimento que a gente tem, entrada e saída de pessoas, de veículos, que às vezes é caótico, mas é a nossa cultura, é ali que todo mundo se encontra. É verdade, é um ponto de encontro, final de semana né, de tem todo um mundo. pagodinho, é a frente da comunidade, assim, sabe? E a gente entende que nossa, vai trazer vários transtornos, além do trânsito aumentar demais pro lado da estação, desse lugar que é conhecido como estação, que é exatamente esse caminho que vai ser usado para chegar até o viaduto. Vai aumentar demais o trânsito e, por exemplo, agora não tem condições nenhuma de passar carros ali, porque teria que ser 2 mãos, né? Teria que ser mão dupla. E a gente não tem condições. No plano de urbanização, tirariam algumas casas, assim, alguns metros das casas que estão mais à frente. Para poder fazer essa coisas rua, que né? não vai poder acontecer agora. E aí, devido a um grupo, né, a qual eu faço parte, que está entrando, né, com providências contra essas empresas, até contra essa decisão da prefeitura de fechar a frentona, eles estão tendo que fazer um recálculo de rota também, e eles vão, assim, como uma medida emergencial, eles vão fazer algumas melhorias ali na estação para poder fazer a abertura do viaduto. E por enquanto a gente conseguiu pelo menos pausar
né, o fechamento da frentona. Não é uma decisão final ainda, que não vai fechar, mas assim, por um determinado tempo, até eles entregarem as benfeitorias que vão fazer lá pro lado da estação, a gente conseguiu dar uma parada no plano de fechar. Até porque demora, né? Demora. E aí, assim, a gente sente que ainda tem muita luta pela frente, né? Porque assim que eles entregarem o viaduto, eles vai voltar a ideia de Eles vão querer fechar a de qualquer frentona. jeito. E a gente não quer que feche a frentona, porque a gente quer ter essas duas opções. Sim. Porque, por exemplo, o incêndio que teve agora em dezembro foi um dos maiores que a gente teve na comunidade. E aí, quando tem incêndio nas palafitas, tem esse problema de entrada dos bombeiros. Sim. Geralmente, quando os bombeiros chegam, a população já conseguiu controlar o incêndio, né? Até porque eles só as vêm ruas para são bem terminar de estreitinhas apagar. também, Exato. né? Para passar um caminhão de bombeiro ali Aí é a galera difícil. sai pegando água da maré, assim, do jeito que pode. Mesmo assim, esse incêndio, ele foi um dia que estava ventando demais, então, assim, ele destruiu 150 moradias. Tem 200 e poucas famílias aí que estão desabrigadas até hoje, porque ainda está nesse entendimento com a prefeitura, sabe? Eles estão de como vai ser para desabrigados. receber. Então, alguns já conseguiram ali, escolheram entre o auxílio aluguel e entre um valor para tentar comprar uma casinha em outro lugar. Mas tem muitos que ainda tem que provar que morava ali, Sim. né? E aí tá nesse processo. Então tem alguns que ainda tá em casa de família. Tá um caos, assim, ainda para eles, né? E aí, o que a gente pensa que se fechar a frentona, por exemplo, tiver um incêndio de grandes proporções, por exemplo, passa ali dutos da Petrobras, a gente não tem por onde sair, assim, uma rota de fuga. Porque o viaduto, se para um carro, se acontece alguma coisa, obstrói o viaduto também, entendeu? É para passar por um viaduto, um monte de gente desesperada, carro... imagina, se o trem tá passando na hora, porque acho que ele não tem como parar ali, né? Ou tem? Não, Só assim, se for avisado bem antes, o né? viaduto, ele já foi feito para sanar esse problema, né? Do trem parar. Porque aí os carros têm a opção de passar pelo viaduto que vai passar por cima da linha. Mas esse viaduto não existe ainda. Ele existe. Mas ele existe. Ele não é utilizado ainda. Passa um carro só? Aberto. Como é que é esse? Não, ele é mão dupla. Ele é mão dupla. Ele é mão dupla. Então já tem um. Já tem o viaduto. Já tem um viaduto para se acontecer alguma... Passar ambulância, essas paradas, né? E assim, para quem tem automóvel, por exemplo, vai aumentar muito o percurso para você ir lá na ponta do viaduto, que fica praticamente fora da comunidade. Praticamente fora. O viaduto, ele está na frente das obras de um conjunto habitacional que faz parte do plano de urbanização, né? Que, sei lá, acho que deram um período de 10 anos para estar pronto, os prédios e tal. A empresa já chegou a conversar com o pessoal da comunidade ou... Então, a gente tinha esse problema com a empresa, porque a empresa falava... Quando a gente tomou conhecimento de que a frentona ia ser fechada, que a gente começou com esse movimento Não Fechem a Frentona, que inclusive eu posso até dizer que está sendo liderado pelo Leandro Araújo, né? Que ele é ativista assim, de várias causas. E quando a gente tomou esse conhecimento, a gente foi atrás da MRS, não, a gente precisa dialogar. Por que vocês vão fazer isso? Com quem vocês conversaram? Aí o que eles diziam é que estavam conversando com lideranças da comunidade. A gente queria saber que lideranças eram. Que vocês não estavam sabendo. A gente não sabe até hoje quem são essas lideranças. Assim, a gente conseguiu uma reunião depois, que aconteceu em maio, abril, enfim, a gente conseguiu uma reunião. E aí, nessa reunião, a gente várias pessoas perguntaram, eu quero saber quem são as lideranças, dê nomes a essas lideranças. E aí, eles, como se fosse super sigiloso, assim, eles não falaram quem são as lideranças. Mas eu acho assim, se você é uma liderança de bairro,
você está à frente de alguma causa ou você está tomando alguma decisão, você tem que tomar essa decisão junto com a comunidade, Sim. porque liderar significa isso, né? Você está à frente de um alguma direito de coisa, mas todos, não né? significa que você Um bem está à comum. frente é só você. Sim. Se você falar que tá tudo bem. Não, você tem que estar passando para a comunidade ou para o maior número de pessoas possível, porque é muita gente, é difícil alcançar todo mundo, é muito difícil. Tu acha que tem quantas pessoas hoje lá? Meu, assim, o último censo antes da Eu pandemia não acho que tem só... dizia 19 mil, mas assim, tem critérios que eles seguem para fazer essas contagens. Então, com certeza tem bem mais. A comunidade aumentou muito, muito, absurdamente, assim. Se você pegar imagens de cima, assim, de drone, por exemplo, e você olhar há 10, 20, 30 anos atrás, a comunidade, ela era mais centralizada ali perto da frentona mesmo. Agora a comunidade é enorme, enorme. E a comunidade, vamos lá, ela foi idealizada, foram pescadores que começaram a morar ali, construir casas. Então, inclusive o Leandro, vou falar do Leandro novamente, o Leandro também está à frente dessa busca histórica, né, da comunidade. A gente andou conversando sobre algumas coisas e tem, assim, muitos fatos que a gente não tem certeza. A gente escuta alguma coisa de um, outra coisa de outro e, assim, a gente não sabe qual é a história verdadeira mesmo. Mas, assim, de acordo com um dos pescadores mais velhos que a gente tem ali na comunidade, que é o seu Chico, que é a pessoa que eu tenho acesso, que eu converso, ele tinha... Numa das nossas conversas, ele falou que ele veio pra cá, ele tinha 16 anos. E aí ele veio para trabalhar na linha férrea. Ele acabou trabalhando ali na linha férrea, foi assim que ele conheceu a Vila dos Pescadores. Certo. E aí depois, assim, a galera imigrante, nordestinos, começou a migrar para a comunidade, né? Porque vem para São Paulo em busca de uma vida melhor, mas não tem onde ficar, né? Não tem como pagar aluguel e acabaram começando a se alocar ali na Vila dos Pescadores. E aí tem até meio que uma confusão, assim, porque eu achava que a Vila dos Pescadores também é chamada de Vila Siri. E eu achava que o primeiro nome que tinha surgido ali era Vila dos Pescadores. Agora o Leandro fazendo essa busca histórica, descobriu-se que antigamente chamava Vila Siri, depois que começou a ser chamada de Vila dos Pescadores. Só que hoje em dia, o que acontece? Os mais velhos chamam de Vila dos Pescadores. Os mais novos chamam de Vila Siri. Entendeu? Que é um negócio mais na gíria, assim, que um vulgo da Vila dos Pescadores. Sim. Então, os mais jovens, eles chamam de Vila Siri. Tanto que tem algumas pessoas, assim, mais velhas que não gostam. Acham muito pejorativo o nome Vila Siri. Siri. Enfim. Vila dos Pescadores é melhor. Mas a gente tá buscando essa história, assim. Eu lembro que assim, mais perto da ponte, que fica ali no fundão, eu não sei se ainda existem muitas dessas casinhas, mas eu lembro que tinha umas 4 ou 5 casinhas que tinham porões, assim. Caramba. Que eram bem características de casas antigas, que veio junto com a linha férrea. Que, assim, até onde eu sei, eram casas de pessoas que trabalhavam na linha férrea, que tomava conta ali da linha férrea. Então, o Leandro, ele tá nessa luta, né, de fazer esse levantamento histórico. Legal, sobre a Vila dos Pescadores. Fazer um documentário sobre isso. Já pensou? Sim, a gente tá pensando. Já pensou? A gente tá brisando muita coisa, assim, sobre esse levantamento histórico. E desse fechamento, eles alegam que alguém conversou com eles, certo? Mas não falam quem. Não falam. E eles proporam alguma outra alternativa ou eles só querem fechar e alegam que conversou com algum de vocês e está tudo certo? Então, depois dessa reunião, que sim, a reunião chegou até a ficar um pouquinho acalorada, né? Mas depois dessa reunião, eu acho que a MRS entendeu assim, a força da comunidade, que tinha muita gente contra, tem muita gente que não sabe desse fechamento da frentona, que não sabe sobre o plano de urbanização da prefeitura, não sabe, não conhece, assim, sabe que vai urbanizar, mas não sabe como vai ser feito. E aí, nessa reunião, a gente conseguiu ter um diálogo mais próximo, né? Eles resolveram tentar ajudar a gente na nossa causa. A gente teve a intervenção de 2 vereadores da comunidade, que foi o Xuxa e o Edson Mota.
Então, eles tomaram a frente e eles estavam ali, tipo, batendo de frente com a Foi empresa a favor da Sim, comunidade. foi um daqueles que participou lá do Sim, nosso o Edson documentário? Mota, Legal. ele vai estar ali dando depoimento do nosso documentário. Certo. E vocês, o que o povo acha? Eles querem que feche, não querem que feche, alguns querem que feche, outros não, a maioria quer que continue do jeito que está, ou vocês têm alguma... Vocês propuseram alguma outra alternativa? Se é que há alternativa para melhorar. Então, o que a gente percebeu, que tem muitos moradores que ainda não sabem sobre esse fechamento da frentona, né? Como eu disse, é uma comunidade muito grande, então a gente não consegue alcançar todo mundo. Então, tem muitos que não sabem nem o que está acontecendo. Tem uma maioria que sabe o que está rolando e que é contra o fechamento. Tem as pessoas que ainda não tomaram uma posição, que ainda precisam de mais informações, que receberam informações assim por alto, não entenderam ainda os impactos positivos e negativos. A gente até desenvolveu um questionário, assim, um link para a gente entender como é que está, né, a informação girando na comunidade. Isso. Mas vocês, o que vocês acham que dá para fazer de alternativa? Ah, sim, sobre outras alternativas. A gente chegou até a propor para a MRS de colocar portões, né? Porque, assim, infelizmente, tem pessoas que colocam a vida em risco mesmo. Como a gente tem 2 cancelas, né? Fica uma de um lado, outra do outro, só que a cancela não fecha totalmente. Um carro ali, o trem tá apitando, aí tem a guarda da MRS que chega, que trem, fica né? lá, assim. Ah, sim, sim. A gente já sabe que o trem vai vir quando a gente vê a guarda também, né? Que eles chegam primeiro para bater a foto. Só que assim, os caras, eles chegam lá, eles só batem a foto e tipo, ó, o trem passou, pá, eles vão embora. Aí é carro apressado, vê que o trem tá meio longe, aí quer passar, porque assim, a cancela fica um espaço que dá para um carro passar tranquilo, o carro passa quase na frente do trem, pedestres passam Mas quase aí na é o frente pessoal do trem. que faz essa besteira, que tem né? que ter essa reeducação também, né, da comunidade. E aí eles devem pegar em cima disso, né? Também. Tipo, falar, pô, mas tem Também. mortes lá e eles devem pagar algum tipo de indenização, ou não sei também se cabe isso, né? Aconteceram algumas vezes alguns acidentes assim com pedestres, não com carro, né? Que é isso que a gente está alegando. Tá, acontece acidentes, mas geralmente são com pedestres, não com carros. E aí a gente, em uma das reuniões, a gente falou, poxa, se colocassem portões, fechassem portões, porque para a pessoa passar ia ter que pular os 2 portões, né? Um de um lado, outro do outro. Eles ficaram de pensar nessa possibilidade, mas o que a própria MRS disse pra gente, que tipo assim, eles estão dispostos a dialogar para fazer o melhor, né? Assim, negociar entre comunidade e MRS, porque eles vão estar lá durante muito tempo. Mas o que estava pegando agora mesmo é essa ordem da NTT, né? Porque diz que foi um combinado que eles fizeram ali por conta dessa concessão de 30 anos que a MRS comprou, que teria que fazer o viaduto e fechar a frentona. Tipo, bater o martelo, vai ter que fechar e pronto. Eles não contavam que ia ter, vamos dizer, que essa revolução da comunidade, né? Por não fechamento da frentona. Verdade. E aí, com a NTT, a gente ainda não conseguiu dialogar com ninguém, com nenhum representante, sabe? Então, assim, os vereadores também estão agindo em prol dessa causa, né? Do não fechamento da frentona. E aí a gente está nessa esperança de que, por mais que a gente ali como munícipe, como morador da comunidade, não consiga falar com um representante da NTT, mas que os vereadores possam conseguir. E qual os impactos que tem esse viaduto? Tem alguma parte, assim, como eu posso dizer, algum impacto ambiental feito a esse viaduto que está no planejamento deles? Bom, o impacto ambiental já foi causado, né? Porque, assim, a gente tinha a Avenida Tancredo Neves, o nome da avenida, e, tipo assim, tinha muita árvore, era muito verde, assim, um lugar muito bonito. Então, assim, uma boa parte desse verde foi de arrasta, entendeu? Eles
Arrancaram Então, as fora árvores o impacto para social construir isso. da vila, Que é tem um ambiental. impacto Assim, muita gente se ambiental também. revoltou com o corte das árvores lá, porque era uma paisagem muito bonita e a galera de fora tava reclamando, assim, no Facebook tem algumas páginas, assim, de Cubatão, que faz algumas denúncias, né, que postam alguns acontecimentos e tinha gente reclamando, pessoas que não moravam na comunidade, mas que reclamou Do corte das do árvores, corte das do árvores. impacto no ambiente, né? E o pessoal usa esse viaduto? Olha, agora não está sendo usado. É. O viaduto está obstruído ali, colocaram algumas pedras lá e... Eu vi que tá em reforma ali alguma coisa, né? Antes de chegar ali na entrada principal, que tá fechado ali para ir pela marginal. Pelo menos quando eu tava indo pro curso, eu tinha que dar a volta lá na frente. sim, sim. Tinha uma ponte do lado da Ponte Férrea, que era uma ponte que dava acesso exatamente nessa avenida, né? Tancredo Neves, que dava acesso quando você vinha de Santos, você viria por aquela pista e já caía direto dentro da comunidade. Só que essa ponte, ela tá interditada realmente para reforma. Porque foi uma ponte que foi feita para receber veículos pequenos, né? Passar veículos pequenos. E aí, com a expansão do porto, tinham muitos caminhoneiros passando por ali, mesmo sabendo que era proibido. Então, a ponte ficou muito perigoso, né? deteriorada, estava com risco de desabamento e aí está interditada. Aí eles estão reformando ali? Inclusive, o vereador Edson Mota, eu acho que também o Xuxa, né? Porque eles estão trabalhando assim muito em conjunto, eles estão correndo atrás para acontecer a reforma dessa ponte, né? Legal. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre esse assunto, não? Acho que... Já deixou o teu apelo, não fechem. Hablamos. Não, E tu, Enzo? Fala aí, Enzo. Visão de morador, né? Isso. Vou pegar de exemplo a Ferroviária 1 e 2, que a gente tem meio que essa divisória na vila. Para o acesso dos carros chegarem até o viaduto, não vou negar que tem como, mas também há problemas ali em que a gente pode enfrentar. Em quesito da chuva, na Chatuba a gente tem o possível alagamento, se tiver uma chuva em mais quantidade. E os carros dividem esse acesso, meio que fica um pouco apertado, né? Então, às vezes, para chegar, pode ser mais dificultoso a entrada de uma ambulância, se não a entrada de qualquer outro veículo de apoio. Então, o viaduto facilita. Mas meio que fechar a frentona também dificulta, e é meio que uma espada de dois gumes, né? Então, sendo morador mesmo, a gente tem que calcular mesmo essa rota, esses estudos do que realmente vai ser feito. Porque fazer uma coisa pode ajudar, mas também fazer outra pode atrapalhar. Até para Uber ali, né? Porque o Uber, eu creio que ele não entra ali para dentro. A gente pega ali, Vocês param ali na frente da tem comunidade. Tem um ponto de ônibus bem ali na frente também, né? E assim, a gente defende que as duas entradas do bairro funcionem em conjunto, né? Sim. Elas em conjunto vai funcionar muito bem e vai facilitar bastante a nossa vida ali como morador, né? Não só ter só o viaduto. A gente precisa dessas duas opções funcionando. Até porque, assim, horário de pico ali, o fluxo é muito grande. Também de pessoas, não só de carros, de pessoas. Certo. Tem uma passagem já que é de pedestre, que é uma passagem estreita. Por exemplo, uma pessoa passando de bicicleta vai esbarrar em outra. Uma pessoa, por exemplo, cadeirante, pessoa passando com cadeira de rodas, vai acabar, né? É muito apertado, né? Ficando ruim o fluxo ali para essa pessoa que precisa desse acesso, né? Vai ser dificultoso para uma pessoa cadeirante passar ali. Então, assim, uma passagem pequena, do jeito que eles querem deixar, só para pedestre, mas vai ter a passagem de pedestre. O pedestre ainda vai continuar passando por ali. Mas vai ser dificultoso, porque o horário de fluxo é muita gente. Muita gente. Imagina o pessoal com sacola de compra. Carrinho de bebê, carrinho de feira. É verdade, não. São, assim, vários impactos que a primeiro momento, tem pessoas que não conseguem ver, assim, não tem esse entendimento de pensar nos impactos. Poxa, teve assim, só senhores... quem mora lá que vai poder falar, né? Não, às vezes até pessoas que moram, tipo assim, teve uns senhores que eu fui convidar eles pra reunião, e aí eles falaram pra mim, mas já devia ter fechado essa entrada aí faz tempo.
Aí eu falei assim, tudo bem, tio, eu respeito sua opinião, mas o que vai trazer de benefício fechando a comunidade? Ah, não sei. É. Entendeu? A pessoa não consegue defender a versão. Quando a gente estava lá procurando para o pessoal falar sobre, muita gente não queria falar, se comprometer, né, com isso. Mas um pessoal mais velho que estava mais relutante de fechar mesmo, né? E aí a gente estava pensando, falou, não, será que seria bom fechar mesmo? A gente começou a se questionar, falou, pô, será? Quais os argumentos para não fechar? Agora, conversando com vocês, deu para esclarecer bastante. E espero que o pessoal também tenha se esclarecido, porque assim, só sabe quem tá lá, né? Exato. Assim, teve uma galera que se posicionou a favor do fechamento da Uhum. frentona também, mas Mas qual a justificativa de então, fechar? o argumento que algumas dessas pessoas usaram. Ah, porque se for fechar, eles vão ser obrigados a mexer aqui na estação, a fazer melhorias aqui na estação. Entendeu? Porque assim, a estação é esse lugar que o Enzo falou, que tem pontos de alangamentos, que tem vazamentos, né, que agora Isso. estão investigando se é Dutos alguma de coisa da gás. Sabesp. E eu vi até um vídeo que o vereador, o Edson Mota mesmo, tinha ido lá, junto com outros vereadores, tentar resolver. E aí, tem um monte de dificuldades, né, nessa avenida ferroviária. Uhum. E as pessoas estavam sendo a favor do fechamento da frentona, né? Tava se posicionando a favor, porque aí a prefeitura ia ser obrigada a fazer essas melhorias no lugar que elas transitam todos os dias e Certo. passam por várias dificuldades. Mas aí, assim, ia fechar... era essa a justificativa. mas ia fechar o principal acesso. Exato. Que é o maior acesso, que é o ponto de encontro, que é onde está o fluxo das pessoas, o movimento, do né? bairro. Onde o ônibus para, que o ônibus ia parar ali para quê agora, né? Ia ter... E aí Tem ali, bem ali no meio, tem alguma outra entrada que eu não vi. Não tem. Então A aquele gente ponto tem- de ônibus não ia servir mais para nada. A gente tem algumas passagens pequenas, assim, Pequenas. que são só para pedestres, que é assim, para você atravessar para pegar um ônibus. Mas passagens pequenas, que não transita veículo. E lá eles iam fechar mesmo, muro, Eles iam murar. alambrado. Exatamente o que eu ia falar agora. Mas não ia deixar nenhuma portinha para ninguém passar? Um portãozinho, nada? Não, ia ficar só essa passagem de pedestre. Certo. Que eu falei que, tipo assim, não ia comportar o volume de pessoas em fluxo, horário né? de pico, Imagina. horário de escola, chegando de Imagina serviço. o trem chegando perto e o pessoal querendo passar. Exato. E aí Ruim, uma das né? coisas que a gente questionou na reunião que a gente teve com a MRS foi exatamente isso. Vocês dizem que estão fechando a frentona por causa de segurança. Só que só vai fechar para carros. A gente tem pouquíssimos acidentes com carro. Assim, a maioria é com pedestre. E vocês não vão fechar a entrada de pedestre. Então não é por causa de Que não segurança. são muitos também, né? Quantos por ano você porque- sabe estimar? Na verdade, graças a Deus, tem ano que nem acontece. Ah, então é pouco. Tem ano que nem acontece, é mais por desatenção, assim, são pessoas usuários de droga, usuários de álcool, pessoas com problemas mentais, assim, porque tem o apito do ônibus, tem a guarda do trem, tem o apito do trem, tem a Uhum. guarda que chega antes do trem belo passar. de um apito, né, meu? Cancela. Um belo de um apito. E tem a cancela. E a cancela. E a cancela. Caramba. Problemão, hein? Problemaço. E aí é isso, né? O viaduto seria uma solução para quando o trem tivesse parado, né? Porque o trem Ele parado para também? para, às vezes para. E aí fica fila de carro, ou quando os eu vagões não são sabia muitos que ele parava, vagões, não. são grandes, assim, aí demora muito. Então, assim, o viaduto seria uma opção de, poxa, eu Uma a mais, preciso né? ir para um dentista, para uma consulta. Mas aí também esse viaduto E aí ele iria deveria pelo ser viaduto. maior para passar pelo menos 2 carros ao mesmo... Nesse viaduto passa 2 carros ao mesmo tempo? Passa porque ele é mão dupla, pelo que eu vi ele é mão dupla. Mas ele é mais Ele é um longe. bom viaduto. Ele é um bom viaduto, mas funcionando em conjunto com a frentona. Sim. Não é algo que vai ser ruim para a comunidade. Vai Sim. ser ruim se for só ele para entrar e sair da comunidade. Mas se Imagina, tinha um funcionar acidente ali em de carro, conjunto de com a moto. frentona... Então, Para e foi uma tudo. das coisas que o Leandro trouxe. Acho que foi o Leandro, se eu não me engano. Se acontecer algum acidente, o viaduto para. E ninguém entra e nem sai. Exato.
Que problema, hein? Que problema. Não, mas vocês estão Estamos se tentando achar mobilizando para solução. tentar achar uma solução. Isso é E legal. a gente Que ficou até parte bem de feliz vocês, né? que a comunidade se empoderou e, assim, nessa reunião da MRS, o Leandro alugou uma bicicleta com som, assim, para avisar a comunidade, porque foi uma reunião que a gente estava lutando e quando decidiram assim, para ontem, ó, vai acontecer tal dia, tal hora. Vocês Horário, queriam a reunião no horário comercial, a galera não tá dava, no ele tá trampo. trabalhando, né, meu? Teve gente que foi com roupa de serviço. Tudo para assim, ser pra minoria, reunião. né? Para não ter contingente. E falar, ó, tá vendo? Só vieram essas E assim, pessoas. a gente ficou muito feliz com o resultado. Tipo assim, o salão ficou cheio. E eu, caraca. Foi lá mesmo? Tipo, Onde foi? Foi no Exército de Salvação. Que é lá dentro da comunidade. Que é lá dentro da comunidade. E, aí, foi, nossa, foi proveitoso, né? A gente conseguiram foi muito explicar proveitoso. tudo para eles, as A gente, no necessidades. início, assim, a gente chegou, só tem nem 10 pessoas lá dentro. E a gente, meu Deus, vamos chamar o povo e tal. Que vergonha, né? Tipo, caramba, só 10 da comunidade. Só que assim, a galera tava chegando no serviço, tava indo buscar filho em escola, mas a galera foi. Aí, nossa, eu sou uma bobona, né? Uhum. Tipo assim, falou da minha comunidade, coraçãozinho. E aí, eu fiquei muito feliz quando eu vi o salão cheio. E teve bastante representante da empresa lá? Teve bastante representante. Eles ouviram? Ouviram, teve uma hora, assim, que ficou meio que uma discussão, assim, mais acalorada, mas aí a gente começou a colocar o nosso ponto de vista, né? A gente começou a colocar nossos problemas. Teve muita gente também, além dos representantes que estavam correndo atrás para que essa reunião acontecesse. Então, teve muita gente da comunidade mesmo que levantou a mão lá e começou a falar, começou a trazer assim, o ponto de vista. E aí, no final das contas, foi uma reunião proveitosa, né? Depois disso, a gente conseguiu estreitar mais os laços com os representantes da MRS. A gente, tipo assim, estamos em contato, né? Os vereadores também estão lutando pela causa e a gente está tentando entender o que é melhor para todo mundo. E o mais importante, eles entenderam também, né, a necessidade. Sim. Então isso que é o importante. Exatamente. Que lá só para brigar também não... Exato. E aí tá abrindo mais o diálogo, né? E assim, nós, como representantes, que são muitos, né? A vila é muito grande, então tem os representantes. E a gente que está representando, que está assim, mais à frente da luta, a gente está procurando ter esse... Como que eu vou dizer? Essa transparência com a própria comunidade, né? De tipo assim, poxa, se tinham lideranças falando com a MRS e não estava passando para a comunidade, nós não queremos ser esse tipo de pessoa. A gente quer avisar para a comunidade. Então, tem um grupo chamado Não Fechem a Frentona e que todo o contato que a gente tem com a Defensoria Pública, com o pessoal da MRS, a gente faz um resumo e a gente joga nesse grupo e a gente pede para eles espalharem a notícia. Essa, vou dizer, briga, né? Essa discussão, assim, no bom sentido, é entre vocês e a MRS. A Prefeitura de Cubatão não se manifesta nisso? Então, a Prefeitura agora, através dos vereadores, né, estão tendo que tomar a frente, chegaram aí a Brasília, né, para falar exatamente sobre o fechamento da frentona. Então, assim, eles estão sendo obrigados, assim, de certa forma, a tomar a frente da luta, mas... o pessoal da MRS mesmo trouxe uns slides, uma apresentação assim, que deixou bem claro para a gente que a prefeitura já estava ciente de tudo, só que nos planos de urbanização, que caminha junto com esse assunto da frentona, em nenhum momento eles falaram diretamente para a gente o que iria acontecer. Falaram muito sobre o projeto de urbanização, que vai ser outra coisa também, vai dar muito pano para manga, mas eles não falaram em nenhum momento, ó, vai ter o viaduto, mas vai fechar a frentona. Então, a partir do momento que a gente... que veio ao nosso conhecimento que ia fechar a frentona, a gente tomou a frente para não fechar, mas nesse entendimento que a prefeitura já sabia de tudo, já estava tudo certo, né? Até porque tem que ter o aval deles para poder ser fechado. Pois é. Então é isso. Gente, eu espero que todo mundo que chegue em mais pessoas esse vídeo, esclarecendo para quem ainda não sabe, até para quem mora lá, né? E vocês não tenham dúvidas de que o fechamento da frentona não é uma coisa boa, certo? Não é. E que lutem para não fechar, né?
É isso. Agora vamos voltar aqui para o nosso último, vamos dizer assim, último assunto, que seria... Fala aí, Eduardo. Não esquecendo, né? E o projeto Visão de Perifa deixou também, né? Uma contribuição para isso, né? Inclusive nós participamos. Né? Não, verdade. Exato, meus fala, alunos são top. fala sobre entendeu? esse projeto. Comprou a briga junto. Pra gente já ir pra dinâmica das paredes, que o Cícero deu o nome, é isso? É. Eu não lembro. Gente, desculpa. Então, foi muito Fala aí. legal, né? O que aconteceu lá durante o curso, que vocês também fazem parte disso, que o final do curso... Nós escolhemos esse tema, né? Exato. No final do curso, a gente entrega o nosso produto, né? No caso, o produto é um documentário falando sobre algo da assunto, comunidade. Né? Da comunidade. E aí vocês, né, como alunos, os próprios alunos decidiram ali entre 12 tópicos, Verdade, né, que tinha iriam bastante falar assunto. sobre o fechamento da frentona. Pois é, nós fizemos a captação dos vídeos, entrevistas, e agora ele está em finalização, né, na edição final, Exato. né? E já tem uma data para lançar? Dia 5 de julho. 5 de julho. 5 de julho, durante um festival chamado Ativa Vila, que vai acontecer Olha. ali, junto com o Instituto Mas Elos, vai ser que está aonde fazendo toda essa esse mentoria, festival? lá na Vila dos Pescadores. Legal. Aberto ao público. Aberta ao público. Tem um link de inscrição, que depois eu posso passar para vocês, e é aberto ao público. E aí Vocês vai não falaram conhecer isso um pra pouquinho... gente, não. Não sabia que ia participar disso. Exato. Legal. A gente Bacana. a gente estava nessa de esperar as informações. Aham. Mas vai passar um pouquinho pelos 5 projetos lá, que é financiado pelo Instituto Elos e a empresa ED, né? Que é a empresa que está ali por trás desse financiamento no nosso projeto também. Legal, E aí vocês bacana. vão poder conhecer um pouquinho dos 5 projetos. Poxa, show. Estaremos lá. Com certeza, com certeza. Vai ser 5 de massa. julho. 5 de julho. Show. Então vamos voltar aqui pro pessoal agora. Bom, a gente tem essa parede que quem assiste aqui o nosso podcast já sabe que tem uma parede com várias frases que são questionáveis, que são que pode te motivar. E aí a gente tem essa dinâmica das paredes, né, Eduardo? E aí a gente pede para os convidados escolherem uma e falar o porquê. Vamos lá, Enzo? Bom, O que se tu não acha olhar aí? Vocês querem um tempinho para poder pensar? Enquanto vocês pensam, eu já vou falar aqui das nossas redes sociais para vocês seguirem Mente e Corpo Podcast no YouTube, no Instagram. Vai lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve e é isso. Pensaram? Bom, eu vou ficar Muito rápido, né? Eu vou ficar com uma frase: trabalhe duro e seja legal. Por A quê? gente sabe o valor do nosso trabalho, o quanto de amor a gente está fazendo a cada realização. E mais do que o dinheiro, né? O que dá a satisfação é a própria energia, é a própria união em fazer o trabalho acontecer, sabe? Porque é isso que fica registrado. E muitas das pessoas que querem se aproximar, às vezes quer saber, às vezes não tem a condição, às vezes fica com o pé atrás de colar junto. Mas é ser legal para que essa informação seja escondida, né? Sim. E futuramente a gente possa contar com o aprendizado do outro. Então, além de trabalhar duro e dar valor, é ser legal, né? É ser legal às pessoas que querem saber. E ó, a classe da galera do audiovisual é muito legal. Sempre que eu preciso de alguma coisa de alguém, tipo, eu preciso alugar uma câmera. Não, pega aqui comigo, sabe? O pessoal é bem legal mesmo. Tipo, se ajudam, né? Foi uma turma bonita. Todas são, né? Mas eu achei que foi uma turma muito diversa de vocês, assim, várias idades, porque tem as pessoas que também, tipo, mas, pô, o negócio é pra adolescente. E Não, aí, é bem esclarecedor. Muito bom o curso, né? E eu gosto de deixar bem aberto, assim. Eu coloquei o curso a partir dos 14 anos e se parecesse uma Vai senhorinha embora, de né? 98 anos lá, vambora. Pega na mãozinha Vamos e lá, vamos. tua vez. Bom, teve uma que eu olhei, eu não consegui ler todas, porque quando você falou da dinâmica, eu já olhei pra ela e falei, caraca, faz sentido. Que é tudo pode ser mais bonito. Olha, essa daí ninguém tinha pego, né? Não. Tudo pode ser mais bonito, porque
quem pode imaginar que tem beleza na periferia, né? Acho que principalmente as pessoas que estão dentro da periferia têm essa dificuldade. Eu falo sobre isso, que as pessoas que estão dentro da periferia têm dificuldade de encontrar, assim, as belezas, de identificar. Mas, assim, nada que uma conversinha para a pessoa olhar com outros olhos e Verdade. aí... Olha, podia ser o nome de um documentário, hein? Exato. Tudo pode ser mais bonito bem aí. legal, bem legal. Assim, eu bati o olho, eu falei, cara, tudo a ver, assim. Né? Bom, gente, a gente vai caminhar já pro final. Eu agradeço demais vocês terem vindo. Agradeço também a oportunidade de estar fazendo o curso com vocês, que foi muito bom para nós aqui. Né, Eduardo? Com certeza. Principalmente para mim, que eu nunca tive contato com isso e expandiu, abriu minha mente. E pode contar comigo lá, estarei lá. Qualquer job. Qualquer trampo lá. Tamo junto. A gente fica feliz em saber. E, eu que agradeço o espaço. Eu acho que saiu meio do nicho de vocês, né? De falar de esporte. Mas é bom, pô. Exato. É bom, porque vocês foram divisores para nós aqui, como eu já falei, e agradeço pra caramba vocês. A gente está aqui fazendo de uma forma, né, enquadradinho, direitinho, né? Que depois vocês vão dar os palpites de vocês, que eu quero pegar também, esses palpites, essas dicas. E, poxa, só agradeço, só agradeço mesmo. Exato, eu tô bem feliz mesmo com esse espaço, ainda mais de ver, assim, vocês fazendo, né? Vocês já tinham comentado sobre o podcast, ver vocês, o espaço de vocês, tá muito lindo. E é isso, Precisamos gratidão. de palpites aí no off. Bom, gente, é isso. Obrigado, Visão de Perifa, nós nas Palafitas, Nath, Bigode, Enzo Bigode. E, eu não falei, eu tô aqui sozinho hoje porque o Cícero, que é nosso, né, Eduardo, vamos dizer, nosso apresentador master, ele tá no Rio, ele tá competindo lá na Maratona do Rio, por desafio de 21 km e 42. Vai correr 21 num dia e 42 no outro. Uau! E ele foi lá, ele vai dar o melhor dele, né? Que ele já falou, ele quer correr para fazer o tempo melhor que ele puder, vai para dar a vida, né? Vamos dizer assim. E a gente está na torcida dele e sentimos a falta dele aqui hoje, né, Edu? Por isso que o Edu hoje está com o nosso... Ele já é, né, nosso comentarista aqui, ele faz umas perguntas, é que não deu para ele aparecer porque ele está ali na parte da produção, vamos dizer assim. Mas, gente, deixa o Instagram de vocês, para quem quiser conhecer, a gente vai deixar aqui. Fala aí, Nath, o seu. Bom, nós temos o @Visão de Perifa e temos o @NósAsPalafitas. Quando vocês colocarem o @NósAsPalafitas, vão aparecer 2, mas é o mesmo logo. Então, vocês vão lá e dá um cliquezinho. São 2? São as 2 páginas. Ah, tá, as 2 entendi. páginas. A página do receptivo e a página do espaço cultural. E o teu? O meu. Para os trampos aí da vida. O meu, @NathCristine02. E tu, Enzo? O meu é sk8.bigode, por enquanto. Por enquanto, porque vai mudar? Tô adaptando, né, o perfil. Tem coisas que precisam ser mudadas. Tu anda de skate? Ando, sim. Por isso que o SK8, né? Legal, legal. Bom, gente, obrigado. Bom, já falei das nossas redes, já falei das redes de vocês. Então, só isso. Vamos bater palma, pessoal. Agradecer. Valeu, gente. Obrigado. Vida longa ao Visão de Perifa. Vida longa. E nós das Palafitas também. É nóis, Valeu, gente. Obrigado.